Programa É o Bicho. Apoio cultural JKG Rações Pet Shop. 2 endereços para melhor servi-lo: Parque Dom Antônio Reis e Centro. Vereador Adelar Vargas. Um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações. Sempre o melhor para o seu melhor amigo. Olá, estamos começando mais um programa É o Bicho, programa que vai ao ar pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo pelo YouTube. Depois a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui no programa, ou ver mesmo os programas anteriores que ficam ali alojados para relembrar os assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores são JKG Rações Pet Shop, Banho e Tosa, Rações, produtos de higiene, medicamentos, brinquedos, petiscos e acessórios. Loja 1 na rua João Nagsten Scheres 350, Parque Dom Antônio Reis, e na loja 2 na Serafim Valando, número 600, no centro. Vereador Adelar Vargas tem um trabalho com objetivo muito forte na defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Loja 1 na Bozano 330, esquina com a Visconde de Pelotas, e loja 2 na Elvio Basso 1357. Estamos recebendo hoje aqui o vereador Manuel Batic, veterinário, né, com um trabalho por demais conhecido aí também com a proteção do animal, com inclusive leis que foram criadas aí com o objetivo de facilitar, né, a vida dos tutores e mesmo ajudar também a gente no controle de zoonoses e outros problemas que possam acontecer na cidade. É um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, Tessa, é um prazer compartilhar com vocês, com a sociedade santamariense, e abordar um tema que é tão grato, que diz respeito ao bem-estar e aos animais, até pela nossa profissão como médico veterinário e como educador da nossa universidade durante 40 anos. Pois é, hoje aposentado, né? Pois é, vereador, nós fizemos questão de convidá-lo, né, para estar aqui com a gente, porque nós sabemos do trabalho que o senhor desenvolve aí, né, muito importante e interessante. Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente aí esses anos todos dedicados a isso, como médico veterinário, com participação até nos trabalhos da comunidade, trazendo essa sua prestação de serviço. Algumas publicações em diferentes sentidos, né? A nossa vida acadêmica começou na Universidade Federal de Santa Maria, 77, formei em 81, fiz mais de 3.000 horas de estágio na época acadêmica dentro do hospital veterinário, até porque a minha família é próxima à universidade, a gente tem um link familiar com a universidade. E aí fui na área da saúde pública, né, microbiologia e virologia, num contexto mais global, que aí atende outros cursos da saúde, e aí, voltando ao programa e ao nosso interesse, principalmente no que diz respeito à zoonose, que são doenças oriundas dos animais e que pode acometer o homem, né? Nesse contexto, nós trabalhamos o laboratório de leptospirose, que é uma zoonose, dentro da universidade por vários anos, inclusive hoje ainda continua esse trabalho, e em 2000 nós entramos para a política. Estamos fechando 6 mandatos, estamos encerrando um ciclo também. Eu acho que, assim como a universidade, tivemos 40 anos dentro da universidade como professor, como educador, e dar oportunidade para outros, principalmente no que diz respeito ao legislativo. Mas nesse meio tempo, né, quando entramos, uma das nossas defesas, e continua sendo, é com relação aos animais. O bem-estar animal, a defesa dos animais, a proteção dos animais, e atrelados também
com o ser humano, com o homem, né? Que hoje nós temos um grande defensor dentro da Câmara de Vereadores, que é o vereador Bolinha, o qual recentemente trouxemos pessoas das universidades, a própria Universidade Federal de Santa Maria, para abordar o tema bem-estar animal e também algumas patologias oriundas desse contexto. E aí, quando nós chegamos o que nós entendíamos? Nós tínhamos que ter leis. Então, uma das primeiras leis que nós construímos, e depois o prefeito Schirmer e finalmente o prefeito Possobon colocou em prática, foi criarmos uma central de bem-estar animal. O que é essa central de bem-estar animal? É uma forma do executivo ter projetos, ter ações que voltem às questões animais. Claro, tem os pets, mas também tem outros animais, grandes animais, os próprios equinos que muitas vezes encontramos em rodovias, né? E aí nós fizemos um projeto que, para mim, eu acho que é um dos mais importantes, que é o microchip, né? Que é uma forma de identificação com um eletrodo pequeno, tem um número, e a partir dali tu tem um banco de dados e aí vai dizer esse cão, esse gato, esse cavalo, esse animal pertence ao Tessie, pertence ao Maneco, pertence a alguém. E quando fomos construir esse projeto, nós levamos junto a Brigada Militar, a Patrulha, a Polícia Civil, a Polícia Federal, todos os órgãos governamentais e não governamentais, a ZONG, enfim, para que a gente construísse. E construímos. Hoje é uma lei, né? E com isso possibilita a posse responsável. E ainda temos um outro que nós estamos cobrando, e aí se agregou, como eu disse anteriormente, o vereador Adelar Vargas, o vereador Bolinha. Nós queremos construir um Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Por quê? A central significa o órgão executivo. O chip significa a sociedade, o proprietário. E o conselho é o conjunto aonde vai estar integrado, que nem tem o Conselho do Idoso, Conselho da Saúde, Conselho do Meio Ambiente, enfim. E aí sim nós poderíamos dizer que Santa Maria estaria coroada no que diz respeito ao bem-estar ou qualquer ação que se refira aos animais. E dentro disso, qualquer projeto tem que ser feito, qualquer passa ideia por nova. um crivo dentro do próprio conselho para dar um parecer técnico, muitas vezes, exato, para favorecer. Tem dados mais concretos. Porque, por exemplo, nós temos um debate que eu tenho alguns, o cão comunitário. O cão comunitário, eu entendo que se é que a comunidade tem uma afinidade com o animal, mas ele não pode ser da comunidade. Alguém dentro da comunidade tem que chipar e ter a responsabilidade com esse animal. Porque nós sabemos que o animal também é uma vítima do meio e o animal muitas vezes ele é acometido de algumas patologias que vêm trazer para dentro das casas, dentro das famílias. Um exemplo bem típico, né, e eu aproveito esse momento para quem tem os seus animaizinhos nos pátios, enfim, e Santa Maria tem em todo o estado, o país, existe o rato, né, como disseminador não só da lepto, mas de outras doenças também, que nunca deixe comida à noite, de preferência coloque a comida de manhã, uma vez por dia, para o pet, no máximo 2 vezes por dia, mas não deixem comida que vá passar a noite. Por quê? Porque os roedores, eles têm o hábito noturno, e enquanto ele vem, o cão vai dormir, nós também, ele vem no alimento do cão. O próprio rato ele tem um hábito de onde ele passa, ele urina para demarcar território, né, porque ele vive em comunidade, e nesse momento em que ele está se alimentando, ele urina num pote ou próximo ali, o cão vem no outro dia se alimentar e consequentemente se contamina e dali pode contaminar o homem. Então a gente tem vários trabalhos, inclusive, apresentados em congresso, mostrando que uma das coisas que se deve ter é o cuidado com os nossos animais. Isso serve também, claro que aí não na área urbana, mas na área rural ou semi-urbana, que é um vazio que muitas vezes ocorre no entorno da nossa cidade, e eu sei da abrangência que a TV atinge na regional,
que as pessoas também tenham esse cuidado. Higiene, profilaxia e dar qualidade de vida para todos os animais, que é o que enquadra o bem-estar. Interessante que o senhor falou um detalhe que pouca gente se atenta. A gente vê muitas vezes nas residências, o pessoal, o animalzinho dorme no pátio, na sua casinha, abrigado, mas deixa o alimento junto com o animal. Tem esse risco, né? Que pouca gente tem esse É verdade, é uma questão de... Até lesmas, né? A lesma também. Sim, também. E outros, e um detalhe assim, ó, o alimento é um veículo, a própria água, muitas vezes, hoje, com o advento da dengue, que fique bem claro, a dengue não é uma zoonose transmitida, é pelo mosquito, somente o mosquito e a fêmea, porque é somente a fêmea, porque ela tem que sugar o sangue para fertilizar seus ovos. Mas é importante aproveitar esse momento que nós temos aí, que diz respeito aos animais, que uma fêmea pode colocar 400 ovos e se ela está com o vírus, ela passa para todos, intra-ovariano, e todos os mosquitinhos daqueles 400 que vão nascer vão estar com o vírus da dengue, né? Mas não é transmitida. Veja bem, o cachorro pode ser até uma vítima também num ciclo de transmissão através do sangue para a fertilização dos ovos. Então, e aí a própria leptospirose, hoje a leishmaniose, que é uma outra patologia que está no meio, né, e que o convívio entre os animais, doenças de cães, de gatos também, que deve-se ter o controle. Então, assim como nós fizemos as nossas alimentações, nós temos que regrar a alimentação do animal e evitar de deixar qualquer fonte de alimento para outros, entre eles principalmente o rato. A dengue que está tão em pauta atualmente, né, principalmente aqui em Santa Maria, é bom que o pessoal também se atente, que não é só água suja. Não. Água parada, limpa. Cristalina. Água suja até não tem tanto problema. Não, até a água, dengue não, né? O mosquito, a Aedes aegypti, ele não já existe trabalhos encontrados em áreas de esgoto, né? Mas a incidência é menor, é água limpa, cristalina, e ele faz o ciclo com o calor, né? Aí tem o ovo, a larva e o mosquito. E aí um detalhe que é importante aproveitar o momento: o mosquito, ele vai picar uma pessoa que está com a dengue. No momento em que ele suga o sangue, conforme eu falei anteriormente, até para fertilizar os ovos, e é só a fêmea que pica, o macho não, né? Ela vai produzir os ovos já com o vírus da dengue. E aí todos aqueles mosquitos que estão reproduzindo vão estar com o agente etiológico, que é o vírus. E um detalhe, tem 4 tipos de vírus, D1, D2, D3, D4. Que bom, e fizemos um debate, que bom não seria que não tivesse, né? Mas hoje o vírus circulante é um só, uma variante. Isto é importante no sentido de que a hemorrágica poderá vir num segundo momento se vier uma outra variante, porque tem trabalhos mostrando que quem tem a dengue uma vez, ela causa uma imunidade celular que perdura, protege, né? Só que protege, só que o que acontece? Se eu peguei o 2, eu fico ainda susceptível ao 1, ao 3 e o 4. E aí, no segunda contaminação, pode desencadear uma dengue hemorrágica. Então, essa é uma preocupação também de futuro. E aí, quando se culpa os órgãos públicos, claro que tem que fazer a sua parte, mas a dengue, 99%, para não dizer 100%, a responsabilidade é de cada um de nós. Por quê? Porque é o seguinte, chega agora, vai chover, hoje está para chuva, né? Amanhã, ou domingo, quando estiver passando essa mensagem, a água como veículo, passou a chuva, vai lá, recolhe se tem calha, pneu, tampinha de garrafa. Eu ainda brinco, porque a gente deu muita palestra sobre esses temas. A gente coloca, é a hora de chutar a tampinha, tirar qualquer possibilidade, porque o mosquito vem ali, coloca os ovos, que por sinal, Tess, ele pode sobreviver o ovo até 400 dias, por isso que vinha nos caminhões,
muitas vezes, vinha o ovinho no pneu do caminhão, lá, num lugar onde o mosquito colocou, e aí ele se dissemina pelo meio. Um detalhe, o mosquito ele não sai daqui e vai lá para a Vila Oliveira, ou vice-versa. Ele tem um foco de em torno de, vamos imaginar no máximo um raio de 50 metros. Então, quando as pessoas, uma comunidade, estão com a dengue, pode ver que às vezes é 4, 5 da mesma família ou nas proximidades. Ali é a hora da ação dos órgãos de saúde, os agentes comunitários, secretários, enfermeiros, enfim, né, de circundar aquele ambiente e aí tentar eliminar qualquer possibilidade de foco, que é nada mais a água como um veículo. Quem transporta para outros lugares é o automóvel, a pessoa? Isso, ou até mesmo eu estou com ela e vou lá no outro lado da cidade. E chego lá no outro lado da cidade, o mosquito vem, pica e daqui um pouquinho ele faz. Por isso que vários focos faz com que ocorra uma disseminação. Um outro detalhe, aproveitando, já que realmente é um assunto que está muito em pauta, quem tem piscina em casa... fundamental. Aí, como é que faz para proteger? Embora o cloro é um inibidor, né? O cloro, ele é, né? Hoje, as piscinas tapar as piscinas de uma forma que não tenha luminosidade e também não tenha a possibilidade de o mosquito colocar o ovo, né? Para formar a larva, para formar o outro mosquito, né? Colocar cloro é caro, porque, né, tu só coloca no inverno e a manutenção, né? Então, uma das medidas não pode esvaziar também algumas piscinas, porque aí tem problema de estrutura, né? Mas o principal é cobrir. O pessoal cobrir com uma lona. Bem fechadinho, né? E também outro detalhe, aproveitando, as pessoas, eu não vou denunciar porque ali daquele lado, muitas vezes as pessoas não sabem, e é por isso a importância que tem os meios de comunicação, que o vizinho, se orientar ele vai entender. Então é uma questão de cultura, né, com relação à dengue. A dengue nada mais é do que a higiene de cada um de nós e o cuidado de cada um de nós. Perfeito. Bom, nós tivemos a pandemia, com a pandemia o aumento de tutores de pequenos animais, de pets, né, principalmente, e aí o retorno ao trabalho agora normal, e aí, o que fazer com pets, doutor? Uma das coisas que nós detectamos, né, as pessoas às vezes, eles adquirem o animal, o cachorrinho pequenininho, e levam para o apartamento, levam para um ambiente menor, e não se dão conta que aquele pet, aquele animal vai ser um animal que deveria estar num ambiente diferente, um pátio maior, uma região urbana, rural, enfim. E aí, dados dentro daquele processo que falamos anteriormente, quando trabalhávamos na lei, dados da Polícia Federal, que uma das regiões de maior abandono de animais é de novembro a março na Freeway. Diz que é incrível que as pessoas às vezes chegam, param o carro, abrem o carro, imagina a maldade disso, né? Abrem o carro, largam lá e os animais ficam perdidos. Outro ponto que não poderíamos dizer de desovo, né? Com relação à nossa própria universidade. O que é? Hoje tem um controle maior, mas muitas pessoas vinham, né, dentro desse mesmo espírito, por isso do chip, porque aí tu encontrando o animal, tu vai achar o responsável. Tu vai achar o responsável. E aí abandonava animais no entorno da universidade. Eu sou testemunha disso porque eu tenho uma propriedade atrás da universidade, eu acho que tem uns 8 cães lá que apareceram e a gente acolheu. Provavelmente pessoas que não têm a mesma responsabilidade que deveriam ter, que é o nosso caso. Falando em universidade, o senhor trabalhou muito no entorno aí do hospital universitário. O pessoal muitas vezes não sabe como é que funciona o hospital universitário, para que funciona, como funciona. Nesse momento, quem sabe, a gente fazer um esclarecimento sobre o hospital, a importância do hospital universitário e o trabalho que ele desempenha. Nós temos, embora eu trabalhei com os dois, né, com o hospital veterinário
e o Hospital Universitário. Perdão, Hospital Veterinário. Veterinário. O que a gente sabe, e às vezes as pessoas questionam, né, o custo, porque não tem um convênio. Não tem SUS, não. Não tem SUS para Não tem SUS, mas eu acho que é um caminho, só que o que às vezes acontece, por isso que tem que ter o chip, tem que ter o cadastro. Porque daqui a pouco nós fizemos um convênio institucional, prefeitura, o Castromóvel é um exemplo disso, que hoje está circulando e está diminuindo a população de animais e que deve continuar, foi uma conquista. Já deu para sentir? Já tem alguns pontos positivos, né? Só que tem um detalhe, o Castromóvel castrou o animal, chipou o animal e tu é o responsável, entende? Porque as pessoas às vezes se utilizam dessa forma, leva lá para mim no hospital, porque a castração numa clínica é 300, lá é 50, por exemplo, né? E depois não tem a posse responsável desse animal. Então, um estudo que já foi feito no passado, alguns projetos, alguns programas, né, de inserção, que utilizavam os animais para fazer algumas atividades, entre elas a castração, a ovarioesterectomia, ou a esterectomia, ou orquiectomia, que é a retirada do testículo dos cães, né? Então eu vejo que é um programa que pode se trabalhar com a universidade, com o hospital veterinário e com as prefeituras, não só de Santa Maria, mas da região central do estado. E acho que é possível. E aí diminui o custo para a sociedade. O hospital universitário, o pessoal pode procurar como uma clínica, né? Ele vai lá, não tem... É um pouco mais barato que uma clínica, mas... Em alguns casos tem alguns que se equipara, depende, porque, né, algumas patologias e coisas, mas hoje ele está semelhante, principalmente no pet, né? Nos grandes animais, aí é um pouco diferente. Aí já o próprio animal já tem uma outra visão, né? Se tu entrar na parte de avicultura, suinocultura, que aí é produção, né? Não estimação, mas que também tem o bem-estar animal, né? Aí tem um diferencial, mas o ideal, Tessie, é que nós conseguíssemos, através do nosso hospital veterinário, qual tenho um grande respeito, mas eu acho que nós precisávamos abrir mais e buscar recurso a nível federal, né? Porque não estadual e municipal, para o atendimento e com a posse responsável das pessoas, principalmente na parte de sanidade animal, porque não adianta levar um cão se tu não desverminar o cachorrinho a cada 60 dias, dependendo da idade, se tu não vacinar para leptospirose, para hepatite, para sinomose, para aquelas doenças que a profilaxia é barata, a doença e o tratamento é caro, essa é a realidade. E a maior parte das doenças nós poderíamos evitar em cães, com certeza absoluta. Bom, nós falamos em pet, mas gostaria também de levantar um assunto aqui, cavalo. Quais os cuidados que o proprietário de cavalo tem que ter? O pessoal pega o cavalo, bota numa carroça noite e dia, anda para cima e para baixo até o animal morrer. A exaustão, né? Exaustão. Quais os cuidados que deve ter o proprietário de um cavalo? Também, e aí... Cavalo desse, não cavalo de raça, cavalo e animais que utilizam em rodeio, animais que utilizam em outras atividades da agropecuária também, mas principalmente os animais no entorno da cidade da carroça. A partir de agora, nós vamos ter problema na cidade com equinos. Por quê? Porque até o mês passado, esse mês, nós ainda tínhamos uma alimentação, porque é da biologia do solo, do alimento. A partir de agora, a pastagem fica seca, fibrosa, sem digestibilidade, então o cavalo começa, se tu não suplementar, o cavalo vai virar couro e osso, dizendo, né? E como os animais muitas vezes são velhos, muitos cavalos às vezes são oriundos de pessoas que utilizaram e que não usam mais com a finalidade de rodeio, outras, e adquire por um valor irrisório, e aí eles vão colocando na carroça. Não, né, sem identificação, que é outro erro. Eu acho que nós tentamos já fazer o chip dos cavalos, o cuidado dos cavalos, mas aí esses animais vão ficar no entorno da cidade,
não têm uma alimentação adequada, e aí uma preocupação. As pessoas, quando vê que o cavalo está quase numa fase de agonia, eles pegam um cavalo aqui da região leste, levam lá para o oeste e largam no meio lá, com as pessoas, quando vê, amanhece aquele cavalo, ninguém sabe de quem, né? Sem contar os riscos que ocorrem nas nossas rodovias, né? Claro. O cuidado que deve ter. Então, o que eu vejo sobre isso? Que nós também teríamos que fazer, e estamos fazendo, mas com mais dentro da Secretaria de Bem-Estar Animal, que não é de meio ambiente, é uma coordenação, de também cobrar dos animais, cobrar dos proprietários, e que eles tenham um cuidado maior. Mas principalmente dessa época até setembro é bem crítico. Pode ver que até agora não apareceu nada. Espera mais 30, 60 dias para te ver como vai muitos cavalos em situação deplorável. E graças a Deus que ainda tem os protetores, né, dos animais. Entre eles eu gostaria de citar o Abreu, meu grande amigo. Trabalhamos junto na Universidade Federal quando lá estávamos no centro de eventos, né, do acolhimento desses animais. Eu vejo que seria importante, e aí uma sugestão, nós temos hoje lá quem vai para Boca do Monte, a estação experimental, com a grande quantidade de alimentos, que esses animais fossem recolhidos e jogados e colocados num ambiente adequado, bem-estar e com uma boa alimentação. Vereador, para encerrarmos, maus tratos, o que pode se dizer agora com esse controle que está acontecendo de maus tratos? Como que deve se encaminhar denúncias? O que a pessoa deve fazer quando tem conhecimento de algum maus tratos? Tem os canais competentes, tem a secretaria que eu falei anteriormente, que é a Central de Bem-Estar Animal, a própria Brigada Militar, a própria Patrulha Ambiental, né? O boletim de ocorrência caracteriza, às vezes as pessoas estão vendo maltrato, e hoje as leis, né? As leis hoje estão um pouco mais pesadas nesse sentido, e isso faz com que as pessoas tenham mais cuidado, né? Mas eu entendo que o ideal, claro, fazer a denúncia, isso faz parte quando não tem outra alternativa, mas tentar ajudar, tentar mostrar às pessoas que têm os animais que eles cuidem dos animais, porque um dia, e o cão é um exemplo disso, é um dos animais mais fiéis ao homem, né? Então, o próprio cavalo, como um meio de transporte, um meio das pessoas de convívio, até mesmo utilizado na tração animal, que se o animal é bem cuidado, bem tratado, eu digo que com 12 anos de idade, andei muito de carroça levando leite para a cidade, mas o cavalo era tão cuidado quanto os outros animais, com relação à alimentação, à água, todo um processo. Então, o que eu pediria nesse momento com relação a isso é que as pessoas que tenham ou adquiram seus animais tenham a responsabilidade. E se eles entenderem que não tem essa possibilidade, que foi o início da nossa conversa, procure achar os protetores, procurar as pessoas para tentarmos amenizar, pelo menos, com relação aos maus tratos. Vereador, para encerrarmos, uma mensagem aqui para o pessoal que tem aí ter cuidados especiais com os animais, aqueles que são tutores, ou mesmo aqueles que são protetores. Primeiro, agradecer essa oportunidade que nos dá, né, como veterinário, como professor, como educador, que as pessoas que têm os seus animais, que tenham a sanidade animal. No momento que tivermos a sanidade animal, que são as possibilidades de doença, as vacinas, que às vezes as pessoas têm que entender que a vacina não é cara quando o animal fica doente, aí sim que tu vai ter que entrar com antibiótico terapia, tu vai ter que fazer um outro, às vezes soro, e aí encarece o processo, né? Então o que eu deixo como mensagem final? Não abandone os seus animais. Eu sou testemunha disso, eu tenho um fila brasileiro, tenho uma cachorra collie sem raça definida, e dentro de casa eu tenho 3 pequenininhos, né? E que façam, né, o mesmo com seus animais, com seus pets, e vamos procurar, dentro daquela leitura que fizemos anteriormente,
tentar que a universidade abra mais, porque a universidade até bem pouco tempo estava fechada à sociedade. Hoje o professor Luciano tem uma outra visão da universidade, junto com o professor Risati, e que nós possamos fazer convênios, nós temos essa possibilidade para ajudar no bem-estar animal da nossa cidade. Então essa é a mensagem que eu deixo, né? Vamos cuidar dos animais, porque os animais têm, eu tenho certeza, carinho por todos os homens que somos nós. Legal, vereador Manuel Badic, médico veterinário e por demais conhecido da cidade, obrigado pela sua presença aqui, né? Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante, que está nos acompanhando aí nesse segmento do nosso projeto. Muito obrigado pela sua vinda, viu? Da mesma forma, obrigado e mais uma vez parabéns pelo programa, e que eu tenho certeza que cada dia vai mais ser enriquecido com outros profissionais ou pessoas que gostam dos animais. Legal, nós estamos encerrando, agradecendo pela sua companhia, um grande abraço, até o próximo programa. Programa É o Bicho, apoio cultural, JKG Rações Pet Shop, 2 endereços para melhor servi-lo, Parque Dom Antônio Reis e Centro. Vereador Adelar Vargas, um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo.